Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Cast. Hoje vamos tratar de um assunto de extrema importância, um assunto que está muito em tona, muito no momento de discussão, que é a inclusão dos riscos psicossociais na norma regulamentadora número 1. E vamos ter hoje a honra de ter como convidada a psicóloga do trabalho, Ivana, que já trabalha com a gente, que já fazemos trabalho juntos aí na equipe e que vai contribuir, tenho certeza, bastante com a elucidação de algumas dúvidas que ainda se tem sobre a NR1 e os riscos psicossociais. Ivana, gostaria que você se apresentasse aos ouvintes da saúde, aos clientes e tudo. Me conta um pouco quem é você, o que é que você faz. Olá, bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao Tadeu e à Saúde, por essa oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho, de informação, e informação extremamente importante, né, Tadeu. Dizer que eu estou muito feliz, tá, com essa parceria com a Saúde e, enfim, eu me chamo Ivana, sou Ivana Almeida, sou psicóloga de formação e eu costumo dizer que fui capturada pela psicologia organizacional e do trabalho. E eu tenho aí uma história de cerca de 15 anos, né, de atuação com algumas empresas, empresas nacionais, multinacionais, órgãos públicos, privados, e pude de alguma forma contribuir, né, e assim, quando a gente fala desse tema, riscos psicossociais, para mim isso aí é extremamente gratificante, no sentido do despertar para a saúde mental, né. Então a gente está vivenciando um despertar para a saúde mental. Perfeito, Ivana, perfeito. Agora, Ivana, dentro desse contexto da inclusão dos riscos psicossociais, o que é que você acha, como psicóloga, que levou ao governo brasileiro, a estar incluindo nesses documentos, nesse programa de gerenciamento de risco, os riscos psicossociais? A gente sabe que tinha uma abordagem um pouco tímida nos laudos ergonômicos e Uhum. tal, né? Alguma coisa já se fazia, mas agora focando mesmo em cima dos riscos psicossociais. Então, o que é que leva ao governo? Que sinais os ambientes de trabalho no Brasil deram a essa instituição para que ela se preocupasse e viesse a exigir a inclusão desses riscos psicossociais? Então, Tadeu, na verdade, assim, são dados tristes, né, e alarmantes inclusive. Recentemente até saiu uma pesquisa, do INSS falando sobre o aumento elevado que a gente teve num período de 10 anos. A gente saiu de um número de 268.000 para 472.000 de pessoas afastadas, com transtornos mentais. Então esses afastamentos foram esse índice aí que eu tô te falando, ou seja, um número de 68% de aumento, focado com afastamentos, do CID-F, né, que a gente chama, dos transtornos mentais. Então, assim, são dados que são muito preocupantes. Se a gente pensar, nós o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Nós temos 1/3 da população brasileira acometida de burnout. E ainda mesmo que subnotificado, nós temos aí, um índice muito grande e elevado de depressão, né, de pessoas afastadas por depressão. Então, assim, é algo extremamente preocupante. Ivana, aproveita aí e explica aí para nossos ouvintes o que é burnout. Então, burnout, na verdade, é um esgotamento, né, mental, é um esgotamento, é um momento, um transtorno de exaustão focado no, medo mesmo ou, Uma fobia? não, não necessariamente uma fobia, mas é na verdade um pavor voltado ao ambiente,
de trabalho, a tudo que representa o ambiente de trabalho. Então, o burnout, ele é extremamente ligado, totalmente ligado, direcionado ao trabalho. Perfeito. Muito se ouve, Ivana, sobre os efeitos da pandemia, né, nesse período aí de 2021, 2023, 2024, que esse período exacerbou um pouco esses transtornos. O que é que você conta sobre isso? Que informações você tem sobre esse período da pandemia e o efeito que ele trouxe nesses ambientes de trabalho? Então, a gente costuma dizer assim, ó, quando eu falo que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, esse número, ele é um número desde 2015, né, ou seja, um período antes da pandemia. Na pandemia, esse número, ele teve um aumento de 25%. Então, a gente sabe, quando ainda no período da pandemia, já era previsível cicatrizes, né, pós-pandemia. Então, ainda no período da pandemia, muito se falava, os psicólogos, os estudiosos, né, da área de saúde mental, psiquiatras, a gente sempre discutia sobre isso, sobre as cicatrizes, as consequências desse período pós-pandêmico. Então, assim, durante a pandemia, a gente teve vários índices, né, de fins de ciclos, separação, então a gente teve um aumento de 16% no índice de separações, divórcios, né, no período da pandemia. Pessoas, que saíram do ambiente de trabalho e se sentiram extremamente isoladas em casa, né. Perfeito. Então, assim, aí a gente vai entrar numa discussão também, que quando a gente fala desses afastamentos do INSS, não necessariamente esses afastamentos, eles têm uma causa exclusiva do ambiente de trabalho. Mas o que a gente precisa, o que a gente está vendo, na verdade, é que é necessário uma união de forças, né. Então, governo, empresas, toda a população mesmo, porque a gente pode entrar em um colapso, né. Então as pessoas, elas, de fato, a gente percebe, quem não conhece, né, alguém, um colega, um vizinho, um colega de trabalho que teve ou está acometido por um adoecimento mental. Perfeito. E dando continuidade para a gente conseguir ser cada vez um pouco mais didático, me fala um pouco, explica um pouco para os ouvintes o que é, quais são, exemplifica algum tipo de risco psicossociais. Na Uhum, prática, o que é um risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho? sim. Eu costumo dizer assim, Tadeu, primeiro a gente entender que riscos psicossociais, eles estão presentes em nossa vida 24 horas, né. Então, o que são riscos psicossociais? É tudo aquilo que de alguma forma, causa um dano, um impacto na nossa estrutura mental, na nossa estrutura psíquica, né. Então, tudo que pode nos desestruturar emocionalmente, esse é um fator de risco psicossocial. E nós só temos esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Não. Nós temos riscos psicossociais em todos os ambientes, seja no nosso ambiente familiar, né, em outras instituições, mas quando a gente fala de NR1, a gente está, o Ministério do Trabalho, ele está, né, focando no ambiente do trabalho. E quais são os riscos, né, presentes no ambiente de trabalho? Aí é o desafio das organizações, das empresas, de identificar esses riscos, né, que a gente tem aí como, por exemplo, assédio, qualquer tipo de assédio é um fator de risco e causa um adoecimento. Então, assim, o fator de risco gera um adoecimento, né. Então, a gente tem aí, uma liderança tóxica, a gente tem exemplos de, eh, falta de reconhecimento, onde as pessoas acabam não se sentindo, né, que são reconhecidos, respeitados no ambiente de trabalho. Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Eu acho que eu sempre falo assim, que o primeiro passo é a gente identificar esses riscos, para a partir daí criar, né, um plano de ação e tratativas. Pegando esse gancho aí no que você fala, Ivana, eu percebi agora, rapidamente,
que chegou um momento de ter muito cuidado, muito critério na escolha de lideranças dentro da empresa, de cargos que vão ser assumidos de liderança, para identificar se realmente essas pessoas têm capacidade de têm habilidade, Assumirem, né, a assumir função. essa função, né. Uhum. E eu me lembro muito, assim, no dia a dia, e na nossa clínica, há um crescimento cada vez maior das empresas em fazer não admissional a avaliação psicológica. Essa Perfeito. avaliação psicológica, o que é que influencia para Uhum. que você possa neutralizar ou evitar ou atenuar um possível, assédio, um possível assédio moral, vamos dizer assim, por pessoas que vão assumir cargo de chefia. Então, quando a gente fala do papel da liderança, a gente está falando de um papel extremamente importante dentro das organizações, porque como é que as empresas ela conseguem ter, o que toda empresa quer, que é produtividade, um ambiente favorável, né, resultados positivos, satisfatório, e isso tudo, perpassa pela mão da liderança. E como identificar o que muitas empresas, na minha experiência, Tadeu, eu percebo que muitas empresas, elas, sabe, assim, por exemplo, eu tenho um bom vendedor, e esse vendedor, por ser o meu melhor vendedor, eu pego aquele vendedor e torno ele um, Gerente. gestor da equipe, né, um gerente de vendas. Isso. Só que muitas vezes aquela pessoa ali, ele tem que apenas administrar, enquanto vendedor ele administra apenas ele, né. Ele precisa cumprir as metas, bater as metas pessoais dele. Só que quando ele assume um papel de liderança, ele passa a ter resultado através de outras pessoas. E aí, muitas vezes, aquele indivíduo que tecnicamente era um bom vendedor, ele não foi desenvolvido para ser um líder. Então, na verdade, paralelo à avaliação psicológica, porque a avaliação psicológica é o momento de você identificar habilidades, né, presentes no perfil daquele candidato ou daquele funcionário que pode ser promovido ou não. E aí, naquele momento da avaliação, a gente vai identificar potencial que ele tem e gaps. Então, o que é que ele precisa ser trabalhado? O que é que precisa ser desenvolvido? Naquele momento ali, a gente já observa, né, identifica essa potencialidade, esses pontos de desenvolvimento e cria um trabalho de desenvolvimento individual, que a gente fala que é um Claro. PDI, né, um programa de desenvolvimento individual para aquela pessoa. Porque se a gente percebe, por exemplo, uma área de vendas é um setor que precisa de uma agressividade, né. Então a gente não pode, geralmente a gente tem vendedores agressivos e líderes de vendas agressivos, comercial. Eu estou pegando um exemplo de vendas, tá. Mas, se essa pessoa ela for extremamente agressiva, num ponto de ser um perverso, né, como que isso pode impactar negativamente no ambiente? Aí falando na forma da cobrança, na forma do estabelecimento de metas, Exatamente. E aí da maneira que ele se dirige a um subordinado para fazer ele se essa torna um cobrança, líder tóxico. tóxico, E como um líder tóxico, ele é um fator de risco claro. para a saúde mental daquela pessoa, porque todo ambiente de trabalho precisa ter cobrança? Lógico, a gente sabe, né, a gente está no ambiente de trabalho, precisa de cobrança, precisa, de metas, mas não é não existir, não é não dar um feedback, por exemplo. "Ah, mas eu não posso falar a verdade", eu já vi muitos exemplos, assim, de líderes: "Ivana, mas eu tenho que ter jeitinho para falar". Eu tenho que falar quando a pessoa não fizer certo, falar que, esse comportamento, né, não está adequado. Pode, lógico que pode falar. É importante que você fale para o crescimento da pessoa que está do outro O lado. problema é a forma É de a falar. forma de falar, exatamente. Entendi. Então, muitas pessoas precisam ser trabalhadas e desenvolvidas em relação a isso, né. Talvez por isso tem crescido muito, até empresas menores, empresas médias, a exigência, né, da avaliação psicológica, né. Exatamente. Com relação à identificação desses riscos psicossociais, a gente já percebe no mercado que existe uma série de ferramentas que é possível aplicar,
e identificar esses riscos, né. Uhum. Existe uma dúvida para mim, eu acho que é uma dúvida também de alguns ouvintes e alguns clientes nosso, é como você separar o que é um risco psicossocial, que é adquirido ou que é praticado na empresa, ou ele já vem de sua casa, da sua residência, com esses problemas e com esse tipo de risco já identificado. Ou seja, eu não tenho um adoecimento específico dentro do meu ambiente de trabalho, mas eu carrego alguma coisa que vem externo à minha empresa. Isso Uhum. precisa ter habilidade para saber separar isso, né, Ivana? Quando a gente fala de NR1 e de riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho, a gente está falando de identificação no ambiente, independente do que o indivíduo ele carrega em si, entende, Tadeu? Tipo Sim, assim, independente se aquela pessoa ela tem uma predisposição genética para desenvolver aí um transtorno de depressão. Mas, quando a gente fala de NR1, a gente está falando em identificar no ambiente de trabalho. Mas não tem como, por exemplo, uma pessoa que é cometida no seu ambiente pessoal, familiar, e isso não respingar no ambiente de de trabalho, trabalho, perfeito, né. Então, por exemplo, uma pessoa que ela aí a avaliação psicológica também ela ajuda perfeito, muito, né. perfeito. Porque, por exemplo, Por isso que eu estou te provocando em se cima essa disso, é. pessoa ela já tem uma predisposição a um adoecimento, ela vai ser uma pessoa mais vulnerável a alguns fatores de riscos. Então veja, por exemplo, como a questão dos riscos psicossociais é extremamente subjetivo, né, porque quando a gente fala de um risco físico de altura, a gente fala de um risco para qualquer pessoa. Eu ou Tadeu, a gente está em determinado local e aqui a gente está sendo, né, passível de um risco de altura, a gente está ali. Mas, muitas vezes, eu conheço pessoas que elas, eh, diante de uma pressão, diante de uma períodos de trabalho mais intensos, elas não se sentem desconfortáveis, mas já outras Perfeito. podem não dar conta, né. Então, assim, tem muito da questão do indivíduo que a gente pode estar identificando no processo, por isso que eu falo que vai casar com essa questão dos fatores de riscos, você vai ter que fazer um trabalho como um todo na organização, desde a entrada, né, eh, das pessoas Desde dentro da sua admissão, organização, né, na desde o organização. processo de admissão e vai perpassar aí pela continuidade, né, porque é um trabalho que só começa, né, e precisa ser contínuo, né, Tadeu? Perfeito. E interessante isso, porque inicialmente você tem uma resistência, né, o empresário tem um pouco de resistência em trabalhar essas informações e ir fundo Uhum, nessa questão dos psicossociais. Mas a gente começa a perceber, e alguns empresários também já, que isso pode trazer uma série de benefícios para a empresa. Ou seja, a intervenção nesse ambiente de trabalho, na identificação desse risco, pode trazer para ele uma série de benefícios, como melhoria de produtividade, um ambiente mais salutar dentro da empresa, com muito mais saúde, redução dos índices de afastamento, etc. O que é que você acha em relação, o que é que o empresário pode ganhar em estar implantando já fazendo essa intervenção nesse dia a dia dessa adaptação da NR1? uhum. Eu tenho o prazer, né, de trabalhar com algumas empresas que, independente da exigência legal, elas já tinham uma visão, assim, da importância da saúde mental e desse cuidado com o ambiente, o clima, eh, e assim, existem várias pesquisas que comprovam os resultados, as mudanças, né, o quanto que esse olhar diferenciado para a saúde mental, para o cuidado, o autocuidado, né, desenvolver na equipe, na própria equipe de funcionários, trabalhadores, essa essa cultura do cuidado.
que a gente fala no sentido de que eles precisam entender a parcela de responsabilidade que eles têm para que eles estejam bem, Perfeito. psicologicamente falando. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando que eu preciso olhar para a minha saúde física, né, o que que eu preciso fazer? Então, assim, Tadeu, as empresas elas já percebem mesmo resultados no sentido de maior produtividade, índice de rotatividade sendo muito mais menor, né, no sentido de, eu já vi pessoas falando assim, teve um empresário que virou para mim um período e me agradeceu. Aí eu falei assim: "O que foi?" Ele: "Ah, acabei de receber um abraço". Isso eu estava, numa festa de confraternização de final de ano deles, e aí eu acabei de receber um abraço de uma funcionária. Aí eu falei: "Foi, o que foi que ela falou?" Ela falou assim, eh, "Eu recebi uma proposta de uma empresa e a proposta salarial era muito maior, mas, eh, eu prefiro o salário emocional. Muito bonito, né? Então, eu prefiro estar num lugar, mesmo que lá eu pudesse ganhar mais, mas eu estou no lugar onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto respeitada e que vocês se preocupam de verdade com as pessoas. Então a gente se sente seguro emocionalmente, psicologicamente para estar naquele lugar. Então muitas pessoas acham, Tadeu, muitas empresas acham ainda, alguns líderes acham que o que lógico, a gente não tem que ser hipócrita, né, porque, assim, lógico que as pessoas elas querem ser e é importante ser reconhecida financeiramente, mas não adianta aumentar salário e não respeitar o indivíduo que está ali atrás, né. Perfeito. Então, com isso, você está querendo me dizer, ou está me dizendo, que muitas empresas já anteciparam a exigência da adequação dessa NR1. Alguns movimentos já estavam sendo traçados, já estavam em desenvolvimento em algumas empresas, muito antes agora da portaria da obrigatoriedade Uhum. até o mês de maio desse ano, não é isso? Sim. A gente teve aí, né, a prorrogação, né, a gente tinha a previsão da NR passar a ser uma exigência agora, esse ano de 2025, mas a gente teve uma prorrogação. Porém, as empresas, elas já vinham em um movimento e muitas preferiram, Perfeito, dar continuidade num trabalho até porque perceberam a importância para além do cumprimento da norma. perfeito. E aí entra um aspecto muito interessante que você tocou. A a a a exigência, ela foi prorrogada, no sentido de você não receber ainda multas, né, mas a data, o período e o dia de implementação, ela continuou sendo maio de 2025. Ou seja, as empresas começaram a entender que ela precisava, mesmo que ainda num movimento ainda educativo, começar uma fase de implantação dessa nova fase da NR1. E algumas empresas vêm fazendo isso através de palestras, através de elucidação, já incluindo na NR1, no seu PGR, os riscos sociais, pelo menos definindo, explicando a seus trabalhadores o que é. Porque, veja bem, como a auditoria pode lhe pegar para o ano, e ela vai dizer assim: "Não, a multa eu não posso aplicar naquele ano, mas a obrigatoriedade de você já iniciar um processo educativo na empresa, ela é de maio de 2025". E com esse entendimento, a gente percebe muitas empresas que não pararam, como você disse, elas continuaram a fazer as implementações. Algumas clientes nossos fizeram já modificando o PGR, incluindo definições, alguns tipos de treinamentos da NR1, nos seus documentos, e outras já aplicando questionário, fazendo palestras, já entrando mesmo mais fundo nessa questão dos riscos psicossociais. Então, é muito bom que se esclareça de que a obrigatoriedade de iniciar continua sendo maio de 2025. Você pode não ser multado esse ano, mas você pode ser auditado o ano que vem e ser autuado, ser multado então.
E você percebe que já tem, eu já levei para você demandas de empresa querendo palestra, querendo intervenções já dentro da empresa, né. Uhum. Algumas já meio assustado com resultados de questionário que foi aplicado, ela não imaginava que existia aquele ambiente na empresa e tal. Enfim, é bom que se separe, né, Vando, um pouco, essas 2 coisas em relação a ne necessidade ou previsão de autuação nesse Uhum. ano de multas, e a necessidade de implantação já dos riscos sociais a partir de maio, naqueles PGRs que foram vencendo, né. É isso mesmo. E as pessoas aí é um ponto de atenção, né, Tadeu, porque assim, eh, quando a gente fala em caráter educativo, é extremamente importante, porque assim, não é um trabalho simples, porque a ideia é de fato não apenas cumprir, lógico, a gente precisa cumprir a legislação, mas de fazer um trabalho eficaz, né, que tenha um resultado para a organização como um todo. Porque existe todo um investimento da empresa nesse trabalho. Então a gente realmente quer fazer um trabalho que ele traga resultados. E aí, muitas vezes, se eu sou uma empresa que, né, como eu não vou ser multado, eu vou deixar para fazer lá, para entrar em contato com o Tadeu em abril de 2026. Mas pode não dar tempo, Pode né. não dar tempo. Pode não dar tempo, porque é um trabalho que ele precisa, ele tem todo um cronograma, tem todo um planejamento, né. Então, assim, identificação dos riscos é só o início, depois existe todo um plano de ação, Perfeito. que a gente só vai saber quais são as ações necessárias dentro da organização quando a gente tiver dados. E os dados, né, são o primeiro ponto que a gente precisa para adentrar e conhecer a realidade de cada organização, porque eu não posso, por exemplo, o que eu fizer na organização X vai ser exatamente o que eu vou fazer na organização Y. É. A organização X é uma, a Y é outra, então. E para ilustrar o que você está comentando, eu vou trazer um exemplo de uma empresa agora, comentei com você antes de entrar aqui no ar, que nós aplicamos o questionário, né. A empresa teve dúvida se o funcionário realmente estava entendendo aquele questionário, a pergunta, né, de como, por exemplo, um assédio moral. O que é, na verdade, um assédio moral dentro da empresa e o que não é, né? Como é que você reconhece um assédio sexual? Você, às vezes, o empregado não tem noção exatamente do que é isso. E essa empresa me pediu, eu até falei com você, de fazer uma palestra, Uhum, eh, desses riscos psicossociais, perfeito. porque eu começo a ver, anotar que é muito interessante, antes da aplicação do questionário, uma palestra antecipada para todos os funcionários, explicando o que são esses riscos psicossociais, como identificar, porque às vezes até o funcionário não consegue identificar. Isso é um Exatamente. risco psicossocial ou não é? Isso é um assédio moral ou não é um assédio É, moral, né? Até que ponto isso é um assédio moral, né? Porque hoje qualquer coisa você já diz: "Ah, é um assédio moral", mas o que é? Então isso ilustra muito, né, ajuda muito ao funcionário a ter uma ideia do que são esses riscos psicossociais para depois você vir com o uhum. questionário, né. Exatamente. E isso aí é extremamente, a gente está falando da questão da clareza, né, de comunicação, para que a gente realmente também tenha dados A reais. qualidade dos dados, né, Exatamente. Então, isso aí eu considero que é um pontapé, inclusive na cartilha, né, do Ministério do trabalho. Trabalho, eles falam sobre essa etapa de comunicação, que é extremamente importante, no sentido de fazer com que os funcionários, toda a equipe, porque essa avaliação dos riscos psicossociais, ela deve envolver todos os funcionários, alta gestão, média gestão, toda a equipe, e a gente precisa comunicá-los o que que vai ser feito, o que que é, e até eu sempre falo assim, que no momento, se a gente tiver a possibilidade de, porque a gente sabe que a gente dentro da organização tem pessoas, né, que têm uma clareza de conhecimento, tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldades cognitivas, então assim, é extremamente importante sair. Porque recentemente saiu, inclusive, uma nota técnica do Conselho de Psicologia
falando claramente sobre, né, a gente levar para as organizações, que é as empresas, a clareza do que é assédio moral e o que não é assédio moral, porque acontece muito, às vezes a pessoa, "Ah, eu fui assediada", e quando você vai ver, o que é, né? Não, não era um assédio. Então isso aí é extremamente importante, sabe, eu considero, assim, É, fundamental no processo de implementação. é. Interessante, muito interessante. E voltando aí, estou tentando conduzir de uma forma didática, um início, um meio e um fim. Hum, Nós identificamos, vamos implementar uma NR1 na empresa. Então, seria salutar fazer uma palestra antes sobre o que é riscos psicossociais, aprofundar na identificação desses riscos através de questionário ou outras ferramentas, mas aí, a partir do momento que se identifica, e aí, na identificação desse risco, não digo uma é de suma importância a aplicação, mas a análise desses riscos, e da proposta de ação, do plano de ação, da presença de uma psicóloga, de preferência aí uma psicóloga do trabalho, que já atue na área, e você criar o seu plano de ação. É isso que é o raciocínio correto? a O grande ques plano de o que eu intervenção, né? sempre falo é assim, Tadeu, que esse trabalho é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, é um trabalho onde a gente precisa envolver aí a união de forças da área de saúde e segurança, né, do RH da empresa, de ter um profissional técnico, né, da área de psicologia também, porque a gente está falando de um risco psicossocial, então a gente está falando de, tudo que quando a gente fala se refere ao psico, a gente está falando do estudo do comportamento, né, da psique. Então a gente, eu acredito que é sim importante ter o envolvimento dessa equipe multidisciplinar, né, em parceria com a área de psicologia e, relacionado ao que o que a gente fala no sentido de plano de ação, aí eu sempre parto do ponto que identificou, né, identificamos os riscos através de, né, várias formas, existe aí várias possibilidades de questionários que a gente tem como instrumentos, né, científicos, o que é muito Perfeito. importante a gente sempre discute isso, né, Tadeu, da gente trazer um uma área técnica, porque a gente não vai estar, utilizando ferramentas que foram criadas de forma aleatória, porque o que eu tenho visto muito, como as pessoas acabaram entrando as pessoas falam meio assim: "Ah, mas isso é modinha, então eu mesmo vou criar ali meu formulário, eu mesmo vou fazer né, li sobre e vou fazer". Então, assim, isso aí é um risco, né, é um risco para a empresa, porque você vai investir, vai fazer e na hora que se você for auditado, como é que você, né, qual foi a base que você utilizou para aquela ferramenta que Claro, você claro. está Que trazendo? Qual a fundamentação você que fundamentação? metodologia você amarrou, né. Exatamente, É, exatamente. Então, assim, a importância, né, de ter um suporte de consultoria é, técnica, né, é, da área de saúde e é. segurança, da engenharia de segurança. Então, mas voltando, né, à sua pergunta, a questão toda é, primeiro eu preciso identificar e a partir daí criar um plano de ação. Exatamente, E as ações elas vão ser variadas. claro. Podem ser Ivana, toda ação é treinamento? Não, Não, claro que não. não necessariamente é um treinamento, às vezes é uma adequação de um processo interno. Claro, claro. Então Às assim vezes um simples layout que vem criando um transtorno na eu me lembro muito nós fizemos um trabalho, às vezes, nos tribunais regionais do trabalho, aqui na Bahia, Alagoas, Maranhão, e uma das queixas, quando a gente ia trabalhar com ergonomia, e já tinha algum trabalho voltado para layout, ergonomia com layout e ergonomia, né, uhum, e aí você tinha essa questão das arrumações de sala. Então, a mulher naturalmente tem muito mais sente muito mais frio do que o homem, né. E era uma briga na sala para arrumar nesse layout, porque a mulher falava assim: "Eu tô com frio", encapotada e falava: "Tô com frio". Aí o homem fala: "Ah não, não tô com frio não, tem que botar em 23, né". E aí você chega um arquiteta nessa época lá e fala: "Não, vamos fazer o seguinte, bota os homens mais próximos do ar condicionado
e bota as mulheres na outra parte da sala, num local mais distante do ar-condicionado. Pronto, você resolveu ali um problema que estava trazendo um certo mal-estar, Sim, de sim, conforto, na sim. verdade, né. E aí você vai trabalhar menos, você vai render menos, né. Então você já percebe que tem ações, às vezes, que você identifica que não está só relacionado com treinamento, pode ser uma mudança de layout, pode ser alguma ação que gere um conforto, uma eliminação de um tipo de ruído que está lhe incomodando, a temperatura já falei, enfim, a questão dos móveis, né, da forma que está disposto. Então você tem uma série de, de requisitos aí que podem ser adequados e que pode estar trazendo algum tipo de transtorno ali no dia a dia. Exatamente. Mas e do ponto de vista, Ivanaí, dessa preocupação, queria que você deixasse uma mensagem aí para o empresário, de que isso vai mexer em uma coisa melindrosa dentro da empresa, eu não queria. Que mensagem você traria para um empresário? Que exemplos você teria, você até já deu, de empresários que se lançaram a fazer alguma interferência nesse sentido e que estão tendo sucesso e que estão mudando Uhum. alguma coisa dentro da empresa, em termos de produtividade e tudo. É. Eu vejo muitas pessoas, da mesma forma que eu, né, vejo encontro aí muitas empresas que, independente da norma, elas entenderam a importância desse olhar, desse despertar para a saúde mental. Eu, por outro lado, vejo alguns que têm um receio, né, até porque muitos falam assim: "Eu vou mexer em vespeiro", né, algo que, tá quieto, e eu sempre falo assim: "Não mexer, não mexer em vespeiro, não vai fazer com que ele desapareça, mas olhar para o problema estrategicamente, Claro. antecipadamente, né, identificar o problema para que você consiga estabelecer ações para que ele não aconteça no ambiente ou para que você tenha um controle sobre aquela situação". Porque é uma ação estratégica inteligente do empresário, né, porque se você em algum momento ele vai aparecer, Vai. em algum momento ele vai aparecer, então não adianta, né, tampar os olhos e falar: "Não, deixa isso quieto, eu não vou mexer", porque hoje em dia o maior aí falar: "A auditoria pode nem chegar", né, a auditoria Pode, pode nem chegar. pode. Realmente, a auditoria fiscal pode nem chegar. Mas eu costumo dizer que o principal auditor do ambiente de trabalho, ele não é externo, ele é interno, né, a própria equipe. Os dados, eles falam por si. Claro. Então aí é quando você vai olhar para dentro da sua empresa e vai ver como é que está a minha rotatividade, por que que ninguém fica dentro dessa organização, por que que eu estou sempre trocando de pessoas, ou por que que eu estou tendo tantos afastamentos, por que que eu estou tendo tantas ausências, né, no trabalho. Então, é um indicador que ele é muitas vezes interno. Perfeito. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, eu com essa mania ainda de professor e tudo, do que é que nós conversamos, né. A gente conversou hoje a tarde toda aqui com a Ivana e iniciamos o papo falando desses riscos psicossociais, do que é que mudou com essa implementação na NR1, com a inclusão dos riscos psicossociais. Falamos um pouco de como identificar esse risco, que tipo de metodologia, da importância da fundamentação de se usar ferramentas já testadas no meio acadêmico, né, para que isso fique seguro, essa identificação dos riscos. Falamos também da importância para a empresa, o ganho que a empresa pode ter quando você transforma eh, esse ambiente em um ambiente salutar, um ambiente de saúde, um ambiente salubre. E falamos um pouco dessa confusão em relação a o que foi prorrogado, o que significa prorrogar, e o que não está prorrogado. Ou seja, não está prorrogado a necessidade de inclusão desses riscos psicossociais agora, em 2025, em maio, né? Nós Uhum. já estamos em julho. O que foi prorrogado foi apenas a
possibilidade de multa nesse ano de 2025. Mas eu posso ser auditado em 2026 e não incluir os riscos psicossociais e posso mudar lá na frente. Então, você tem uma pegadinha aí nisso aí. Então, é bom ficar atento, né? E é bom que as empresas que estão renovando o seu PGR já pensem em estar incluindo esses riscos psicossociais, né? Até porque, Tadeu, uma questão que é extremamente importante falar é eu vejo muito essa dúvida, né? Todas as empresas precisam incluir os riscos psicossociais no, né? Claro, Claro. o Ministério do Trabalho, ele não fala, empresas de pequeno porte, empresas, né, de médio porte, não, ele é categórico no sentido de dizer que são todas as empresas. Pois é, Ivana. Aí você tocou num aspecto interessante. A minha empresa é pequenininha, eu só tenho lá 3 pessoas. A minha atividade é um armarinho, minha atividade eu preciso? Precisa. Por quê? A minha empresa eu tenho pessoas de baixa, eu tenho uma construtora aqui, todo mundo é pedreiro, ajudante, nível de escolaridade baixo. Esses riscos psicossociais não chegam nesse tipo de pessoas, nesse tipo de nível educacional dos meus funcionários. Ao contrário, nós estamos falando de humano, da condição humana, ela vai chegar em Exatamente. todos os lugares. E aí vem a questão do rural, né? Nós tivemos uma experiência agora na atividade rural e notamos a preocupação de uma empresa que mantém aí uma quantidade de fazendas em já estar implementando essa questão de riscos psicossociais. E a própria empresa já identificou assédio moral, né, principalmente assédio moral, né, dentro da empresa e tem uma urgência de estar implementando isso. Então, isso pega todo mundo, Chico e Francisco, porque nós estamos falando de humano, não adianta, a condição humana ela é parecida, né, o comportamento entre pessoas de rendas diferentes, de nível intelectual diferente. Então Exatamente. pega todo mundo, não escapole todo mundo. O adoecimento não vai pegar exclusivamente Não quem escolhe não idade, faixa escolhe, não etária escolhe, não, ou não. Não, econômica. não, não, não escolhe. Então, Ivana, eu vou deixar você aí para concluir eh, essa nossa fala, aconselhar aí, novamente aos empresários a estar atento com todas essas questões que nós discutimos aqui hoje, ok? Uhum. E lhe agradecer profundamente pelos brilhantes esclarecimentos que você deu aqui para gente. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Na verdade, eu que agradeço, viu, Tadeu? É sempre bom, assim, esses momentos de reflexão, de discussões, né? E, e dizer para todos os empresários, né? Assim, para olhar para essa atualização da norma regulamentadora como uma oportunidade de despertar aí a importância para algo que é extremamente importante. Então, muitas vezes, eu sempre falo assim, eu pego um exemplo, a gente precisa fazer revisão no nosso carro anualmente, né? E muitas vezes a gente deixa de cuidar, de olhar. Quando a gente vai olhar para a nossa saúde, seja a nossa saúde física, mental, é quando já estamos acometidos pela doença, né? Então, você só vai fazer uma revisão em si quando você já está acometido do adoecimento. Então, olha que mediocridade, né? A gente se preocupa mais com o nosso bem, com um carro, do que com a sua saúde mental, com o ambiente em que você está frequentando. Então, tornar o ambiente de trabalho, tornar as pessoas conscientes do autocuidado, da parcela de responsabilidade que cada um tem nessa união de forças, né? Para que as pessoas estejam bem. Porque o que a gente tem visto realmente são pessoas adoecidas, eu falo sempre que é uma possibilidade de uma pandemia, né, na saúde mental. Então, olhar para esse momento com a possibilidade de trazer mais do que uma exigência legal, mas benefícios reais para a empresa. Bom,
Até a próxima. Aguardem aí uma nova edição do nosso Saúde Cash.